Então, conosco, o nosso querido Dr. Luiz Carlos Pereira Leite. Boa noite a todos. Que Jesus, nosso modelo, nosso amigo de todas as horas, permaneça em nossos corações. E feliz 2018, né? Que eu não vejo vocês desde o ano passado, né? Então, desejo que esse ano seja muito produtivo, seja muito útil para a nossa evolução. E o tema que eu trouxe para essa noite antes de eu falar sobre o tema especificamente, eu vou falar sobre esse livro, porque realmente eu não acredito, depois de algum tempo, né, militando na doutrina, eu passei as provas, né, e as evidências são tão grandes que eu passei a não acreditar mais em coincidência. Né? E eu aprendi há pouco tempo com um irmão meu chamado Alexandre, uma palavra que substitui a coincidência, que é a deusidência. Né? Então, determinados livros chegaram para mim da seguinte forma, e esse foi um deles. Uma pessoa chega para mim e diz assim: você já leu o livro tal? Eu falei: não, ainda não. E a gente é tão, pela questão da exposição, né, doutrinária, muitas pessoas indicam determinados livros para a gente, né? E aí eu falo: não, interessante, a pessoa fala bem do livro. E depois passa um tempinho, às vezes um dia, uma semana e tal, vem outra pessoa e fala: você já leu o livro tal? Aí eu falei: não, mas eu já anoto, né? Aí na terceira eu vou lá e compro o livro, né? Porque eu sigo aquele ditado chinês: se um cavalo ganha uma vez, foi sorte. Se ele ganha 2 vezes, foi coincidência. Quando eu acreditava em coincidência, né? Mas se ele ganha 3 vezes, por favor, aposte no cavalo. Então eu acabo apostando e comprando o livro. Então foi o que aconteceu com esse livro, que eu vou mostrar para vocês, Reforma Íntima Sem Martírio, do espírito chamado Hermance Dufour. Quem foi Hermance Dufour? Hermance Dufour foi uma das médiuns que trabalhou com o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, quando da chegada do Consolador à Terra, o senhor Allan Kardec. Era uma das médiuns adolescentes na época, quando ela começou a militar com ele, tinha aproximadamente 15 anos, junto com as irmãs Baudin, cada uma com 14, outra com 12 anos, ou seja, todas adolescentes, tá? Cuidado quando a gente diz assim: não, médium, adolescente não pode trabalhar e etc. Tem que esperar até os 18. Uma prova que Kardec deu uma prova do contrário. Trabalhou com 3 adolescentes. Enfim. E Hermance Dufour não só atuou como médium, mas foi uma das cofundadoras da Sociedade Espírita de Paris. Não é? E durante muito tempo trabalhou com Kardec. Na espiritualidade, hoje, ela trabalha onde? No Hospital Esperança, que é administrado, dirigido pelo mentor dessa casa, né? Eurípides Barçanufo. Hospital Esperança, que para a gente usar um termo bem apropriado, assim, é um manicômio, mais ou menos, né? É uma doença para espíritos que chegam do lado de lá com transtornos mentais muito sérios, conflitos muito grandes, em especial, né, é um hospital voltado para os cristãos, em especial para os espíritas. Né? A grande maioria das pessoas internadas lá são espíritas. E a Hermance Dufour trabalha lá. E quando eu vim trazer esse tema para cá, eu fiquei na dúvida, porque tem gente que não gosta da Hermance, porque ela é muito direta com relação a determinadas posturas do espírita, não é? Porque ela trabalha isso lá, né? A hipocrisia de alguns espíritas, e por conta disso houve um movimento contrário e etc. Mas eu resolvi trazer, por uma inspiração, e aí nós lemos essa página, Não Te Perturbes, não é? Do Emmanuel,
que fala exatamente, vocês vão ver, os pontos de contato que existem entre essa página, entre aquilo que o nosso irmão falou, expôs sobre as dores, e o tema que nós trouxemos, né? Então, quando leram essa página, eu já tive certeza, né, a chamada deusidência, né, de que era para realmente a gente expor esse tipo de material para vocês. Não só para os encarnados, mas também para os desencarnados que estão aqui. Porque é exatamente isso que o Emmanuel falou, não é? Que quando nós reencarnamos, naturalmente nós vamos ser confrontados com inúmeras dores. E o nosso companheiro aqui falou 3 tipos de dores, né? Ele anunciou, trazendo da obra de André Luiz, 3 categorias de dor, né? A dor expiação, a dor auxílio, né? E a dor evolução. Mas vejam como a espiritualidade é didática, né? Porque na verdade é 3 em 1. Eles usam essa pedagogia para a gente entender melhor. Mas, na verdade, só existe uma dor, que é a dor evolução. Não é? Porque quando a gente está envolvido com a dor expiação, com algo que a gente transgrediu no passado, e naturalmente essa dor vem para reparação, para corrigir, para que a gente fique do outro lado, né? Ele até deu o exemplo, se a gente ofende, se a gente humilha, então a gente vai receber essa ação contrária do outro lado. Mas isso não vai ajudar na nossa evolução? Então é uma dor evolução também, né? E a dor auxílio, que ele deu o exemplo até da doença, né? Eu só não fiquei de cabelo em pé porque eu não tenho condição, né, de ficar de cabelo em pé, mas a carapuça serviu para mim até o chinelo, como dizem, né, até o pé. Então a dor auxílio, aquela enfermidade que vem para te colocar no prumo. Você estava saindo do prumo, vem uma doencinha e fala, não, olha, né, para você não recapitular os erros do passado, então vem aquela dor. Não é uma dor evolução também? A dor auxílio? Porque ela está auxiliando na nossa evolução. Então só existe uma dor, a dor evolução. E por que o nome do livro é Reforma Íntima sem Martírio? Sem martírio. E esse livro chegou para mim num momento assim muito favorável, né, na questão da deusidência, que eu já falei para vocês, porque a minha introdução, e eu gosto de dar os depoimentos pessoais, não porque eu seja exemplo para nada, nem para ninguém, mas é porque alguém aqui pode estar passando por isso, né? Então, como aquelas sociedades anônimas, alcoólicos anônimos, neuróticos anônimos, sempre uma pessoa doente vem falar, ou uma pessoa viciada, ou com problemas, vem dar o seu depoimento para servir, né? E a pessoa fala, eu também estou passando por isso, né? Exatamente isso que está acontecendo comigo. Então é um caminho, a pessoa se sente solidarizada com o exemplo que está sendo manifestado. É para a gente poder contextualizar a lição. Então eu estava num momento muito assim delicado, porque a minha formação dentro da doutrina foi uma formação meio engessada mesmo, né? As pessoas que me ensinavam, eu aprendi muitas coisas maravilhosas, mas tinha uma postura meio, vou usar essa expressão, até um pouco repressiva, né? Tipo assim, o espírita não pode fazer isso, o espírita não pode fazer aquilo outro. Pior do que fazer é sentir. O espírita não pode sentir isso porque esse sentimento é negativo. Já ouviram isso? Vocês não podem sentir isso porque esse sentimento é ruim. E olha que delicado, olha que difícil. Porque a gente não pode, mas sente. E agora? O que eu vou fazer com isso? E comigo acontecia pior, né? Pior que era sempre na mesa mediúnica que eu sentia. Que vinham esses sentimentos, né? Ou esses pensamentos. Aí eu falei, meu Deus, como eu era muito bobinho, muito mais do que eu sou hoje, né? Eu pensava assim, deve ser um obsessor que entrou junto aqui na mesa mediúnica, né? E ele está me influenciando, porque esse sentimento não é meu. Porque eu não posso sentir isso. Não é?
Não posso ter raiva, não posso ter isso, não pode, não pode, espírita não pode. Então eu fui formado mais ou menos assim. Até essa pessoa que foi muito marcante no meu início, ela me ensinou muita coisa da doutrina, mas tinha os seus preconceitos, né? Que hoje eu sei que trouxe até de outras reencarnações, quando foi uma alta... teve um alto valor em outras religiões, né? Teve uma alta condição em outras religiões. Então, é o que eu chamo de espiritólico, né? Que assim, é a primeira vez que está sendo espírita, né? Mas traz todo aquele ranço das outras religiões. Não estou fazendo crítica, né? Mas, por exemplo, ele não gostava nem de coral. Achava que o coral... Não gostava de festa dentro do centro. Achava que tinha que ser aquele templo, né? E etc. E eu fui formado assim. Eu achava que, então... Né, já que me ensinaram assim, eu achava que a coisa devia ser assim, né? Que o espírita não pode, etc. Então, voltando à coisa do sentimento, só para mim não deixar a coisa solta, né? A gente pode sentir alguma coisa ou não pode sentir? Existe sentimento, até isso que eu vou fazer com vocês, essa pessoa me condenava, né? Aliás, me deu uma bronca danada, né? Porque eu gosto de interagir com a plateia, né? É uma condição minha, né? Eu gosto de perguntar, participar e etc. E uma vez ele me deu uma bronca, isso era uma falha gravíssima. Uma falha gravíssima em interagir, etc. Mas eu sou teimoso mesmo, sou rebelde e continuei na minha linha, na minha trajetória, né? Então, assim, vocês acham que existe sentimento ruim? Existe sentimento ruim? Quem acha que tem sentimento ruim, levanta o braço, só para mim ter uma ideia. Sentimento ruim. Tá, ótimo. Quem não acha? Quem acha que não existe sentimento ruim? É a minoria, né? Minoria. Então tá bom. Então eu vou responder vocês com o Livro dos Espíritos, né? Porque eu não sou bobo. Já pensou em enfrentar essa massa toda e não me socorrer do Livro dos Espíritos, né? Questão 907. Kardec perguntando, será substancialmente mal o princípio originário das paixões? Será mal, ruim, o princípio das paixões, embora esteja na natureza? Não é? Porque todo aquele sentimento que a gente acha que é ruim tem na natureza, não tem? Se a gente vê o reino animal, vai encontrar lá. Não é? Está na natureza. E a resposta? Não. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade. Visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Entenderam? Não é? O excesso. Nosso irmão aqui falou de comida, né? Falou de tabagismo, bebida, né? E etc. E a gente vê que se a gente comer bem, né? Com frugalidade, comer para viver vai ser ótimo, né? Se a gente utilizar dos recursos da natureza com parcimônia, nós vamos nos beneficiar, não é? Então, o que eu estou querendo dizer, que tem a ver com o nosso aquele tormento, né? Essa perturbação que o Emmanuel tocou, o martírio que a irmã tocou, tem a ver com os excessos. Entenderam? Porque outra coisa que eu quero deixar bem claro, que tem a ver com essa questão 907, né? Não existe sentimento ruim, porque senão Deus teria criado um sentimento ruim. Se ele criou um sentimento ruim, ele já não é bom, entendeu? É o direcionamento que a gente dá. Eu vou pegar um exemplo para não ficar assim muito, né, abstrato, né? O sentimento da raiva, não é? O sentimento da raiva. Ele é bom ou ele é ruim? Não é? Não, ele é neutro.
como qualquer sentimento, né? Se a gente direcionar ele para um lado, ele vai ser bom. Se a gente direcionar para o outro, é igual a eletricidade, né? Se a gente pega um fio desencapado, né? E tal, e encosta, vai dar choque. Mas se a gente bota ali na tomadinha, né? Aqui as luzes, né? O ar-condicionado, está tudo funcionando por causa da eletricidade. Então é o uso que a gente dê. Então o sentimento da raiva, não é? Ele bem canalizado, aliás, a espiritualidade me deu uma aula na semana passada dizendo que o sentimento da raiva não é bem da raiva, porque quando já é da raiva, a gente já julgou, já, né, cedeu. Mas a base, né, dessa energia, o princípio que está aqui, ela é boa. Porque, por exemplo, ela bem direcionada pode se transformar em várias coisas, mas pode se transformar, por exemplo, no sentimento da indignação. Não é? Você se indignar com uma injustiça, com uma coisa errada, né? Pega essa energia e fala para a pessoa, olha, você está errado, você não devia estar fazendo isso, vamos corrigir, não é? Entenderam? Entenderam como é que é a diferença? É a mesma energia. Vai liberar pela suprarrenal 2 hormônios, adrenalina, cortisol, vai acelerar o nosso batimento cardíaco, vai elevar um pouco a nossa pressão e vai nos dar energia para a gente agir, com rigor, não é? Com firmeza. Se a gente colocar essa energia completamente equilibrada com o seu oposto, né? Então nós vamos ter aquele yang yin, aquele símbolo, né, do taoísmo, né? Aquele símbolo perfeito. Que Amélia Rodrigues vai dizer que Jesus, para nós, é o exemplo perfeito do equilíbrio total entre a ternura e a firmeza. Então ele pega essa energia, que a gente chama de raiva, seja lá de que ódio e tal, ele pega essa energia e bota bem equilibradinha, né, que nem um tempero, né? Quando a gente vai fazer um bolo, tem que botar a quantidade certa de farinha, não tem? Fermento, açúcar, leite, ovo, porque senão a coisa ou vai ficar muito mole, ou vai solar, não é? Então o ingrediente perfeito, se a gente botar, como dizem os italianos, mezza, né? Meio a meio ali, ternura e firmeza, a gente vai agir com equilíbrio. Não tem excesso nem para um lado, nem excesso para o outro. Está entendido isso? É muito importante a gente ter isso, porque o que acontece? Você está numa situação e vem um sentimento. Medo. Por exemplo, vou sair da raiva. Medo. Alguém aqui que mora no Rio de Janeiro tem esse sentimento? Não? Manifesta esse sentimento? Não? Hein? Quando sai de casa, né? Tal, enfim. Todos nós temos medo, não é? E todos esses sentimentos, eles são protetivos. Eles evitam que nós cometamos muitas besteiras, façamos coisas equivocadas, né? Que exageremos. Eles têm essa função de nos proteger, de nos equilibrar, de colocar um freio, não é? Então o medo, a pessoa vai sentir medo e fala, não, mas eu não posso sentir medo porque eu já sou espírita, eu frequento lá o Eurípides há tanto tempo, por que eu estou com esse medo e tal, deve ser. E aí a gente costuma muito projetar, né? E a irmã se toca nesse assunto. Normalmente o espírita projeta tudo aquilo que ele não consegue trabalhar na intimidade, ele lança para duas esferas. Ou isso que está acontecendo comigo é consequência de vidas passadas, coisa que até o nosso irmão falou, né? Ou então é obsessão. Ou é obsessor. Então nunca é a gente, né? Ou a gente está na fase, né, agora, né? Até na questão do trabalho, né? A gente terceiriza tudo, né? Até os sentimentos. Não, então, se eu estou sentindo, isso aí é alguma coisa do passado, ou então é um obsessor. Não é. No máximo, o auto-obsessor, né? O que eu estou querendo dizer é que a gente tem que ter direito, tem que aceitar que nós temos esse sentimento. E temos que acolher. A base desse livro, Reforma Íntima Sem Martírio, é nós enxergarmos, fazermos naturalmente o quê? Utilizarmos do meio prático mais eficaz de nós evoluirmos na Terra, que é a questão 919 do Livro dos Espíritos,
Nós temos que fazer o autoconhecimento. Quando a gente faz o autoconhecimento, a gente vai enxergar esses sentimentos. E se a gente não tiver essa postura de acolhimento, de amorosidade para conosco mesmo, o que vai acontecer? Nós vamos cair na perturbação, são só palavras, mas que definem a mesma coisa, ou no martírio. Nós vamos cair. Nós vamos ficar altamente incomodados com isso. E vamos reagir contra. E vamos tentar esconder isso da gente mesmo. Só que o que acontece? Essa energia, ela fica lá dentro. Tudo aquilo que a gente não metaboliza não é só pelas células físicas, não. Embora os sentimentos afetem até as células físicas. Tá? Afeta, hoje em dia a gente já tem. Não é mais místico, não é mais uma teoria absolutamente fora da medicina, né? Nós sabemos que através dos neuropeptídeos, que são produzidos no cérebro, em especial no sistema límbico, né? Nós temos uma descarga dessas energias afetando cada uma de nossas células. Nós temos, em média, 1 trilhão de células nesse corpo físico. Então, todos os nossos sentimentos afetam todas as nossas células. Então, aquela memória celular, a célula fica encharcada daquele sentimento. E a gente não aceita, não coloca para fora, de alguma maneira, não trabalha esse sentimento. Então, a gente acaba gerando o quê? Distonias. Distonias, né? Desequilíbrios energéticos, físicos, teciduais, celulares, que vão gerar o quê? As doenças físicas. A hipertensão, a diabetes, os reumatismos, etc, etc, etc. Aliás, não é só a irmã que vem falando nisso, né? Joana de Ângeles e outros tantos, né? André Luiz, né? Que tem um manancial imenso de informações, fazendo essa conexão entre o campo mental, começa no espiritual, vem para o campo mental e, naturalmente, se materializa, se exterioriza no campo físico. Ok? Então, quando o Emmanuel diz aqui sobre a perturbação, né, não te perturbes, ele está dizendo, ele está usando um termo muito parecido com o da irmã. Não te martirizes com esses sentimentos, porque eles são naturais. Mas nós temos que conhecê-los, nós temos que aceitá-los, acolhê-los, mas nós temos que trabalhá-los também, buscando o equilíbrio, não é? Autoconhecimento só não basta. É preciso, num primeiro momento, até a contenção. É natural que a gente contenha. Coloque um freio nesses sentimentos. Mas depois que a gente entenda o porquê, existe uma conexão desses sentimentos, muitas das vezes com a nossa criação. Com o nosso nascimento, vocês sabiam? Muitos dos sentimentos que a gente manifesta até hoje foram gerados, não é? Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo vai falar das causas atuais das aflições e das causas anteriores das aflições, né? No capítulo Bem-aventurados os aflitos, que é o 5º capítulo, né? Então, vai lá dizer o Evangelho que a imensa maioria das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, são dessa vida. Não são de outras vidas. A imensa maioria. E muitos começam no acolhimento do nosso espírito no útero da nossa mãe. Sabiam? Como a nossa família nos recebeu. Quais foram os pensamentos dos nossos pais durante a gestação? Não pensem que a gente não sabe o que eles estavam pensando. Porque tudo é energia. Mesmo nesse formato miniaturizado do bebê, ele sente e capta tudo. Então eu vou fazer uma confidência para vocês, só para vocês terem uma ideia. Fazer uma correlação. E pior que está na internet, né? O pessoal de lá também vai saber, né?
Então vocês ficam sendo, né, os meus confidentes. Vocês e o pessoal da internet, por favor, não falem para mais ninguém, tá? Fica só entre nós, tá? Eu sou o filho caçula, terceiro filho, não é? Homem, de um casal que estava tentando o quê? Uma menina, depois de dois, né? Depois de 2 homens, vamos tentar mais um? Naquela época que se tentava terceiro filho, né? Que era bem do passado mesmo, né? Mas vamos tentar mais um para ver se vem uma menina. Vamos ver se vem uma menina. E tal, aí tentaram, e aí, já tinha até nome, Tereza Cristina. Olha que bonitinho. A Tereza Cristina aqui. Não é? E eles na expectativa, menina, trabalhando durante toda a gestação, né? Durante toda a gestação, né? Pensando nos lacinhos, ó. Agora não tem nem lugar para botar lacinho. Que tristeza, né? Nem que quisesse não dava. Enfim, vestidinho, né? Tudo rosinha, eles planejando lá. E tal. Hein? Bonequinha. Ainda bem que não compraram bonequinha, não. Enfim. Mas toda aquela expectativa. Vocês acham que eu não sabia? Como espírito? Sabia. Né? E sabia que haveria o quê? Primeiro uma frustração, num primeiro momento, e até uma rejeição. Não é? E não deu outra, porque quando eu nasci, a primeira coisa que meu pai fez foi olhar, né, o que tinha entre as pernas, né, e sair do hospital, foi embora. Deixou minha mãe lá, bem chateado da vida, né, porque queria uma menina. Entenderam? Então, o que eu estou querendo dizer, por que eu estou falando isso tudo? Porque esses traumas, e eu estou dizendo isso porque através da terapia eu descobri isso tudo, né? Eu descobri a conexão com o meu modus operandi, a minha maneira de reagir às situações. Eu tive que criar determinadas armaduras, né? Determinadas formas de reagir para poder, de alguma maneira, ser aceito nessa família. Entendeu? E isso me acompanhou está me acompanhando até hoje, mas eu já estou conseguindo identificar determinadas coisas, a forma como eu reajo, né? Até a minha maior facilidade de lidar com determinado sexo em detrimento do outro, porque eram 3 inimigos que eu tinha, relativamente, né? E só tinha uma amiga, que era minha mãe, né? Enfim, então isso fez com que até na minha relação entre homens e mulheres, estou querendo dizer que se eu não enxergar isso, entendeu? E eu tiver qualquer sentimento que seja fruto dessa sensação de abandono que eu tive desde a infância, eu vou, mas eu não posso sentir isso. Aí eu vou rejeitar um sentimento que é natural. Porque a minha criança interior, que ainda existe, ela sofreu, ela chorou com toda essa situação. Entenderam? Ela passou por essa angústia de não ter sido aceita. Isso deve ter acontecido com muitos de vocês. Né? Também. Hein? Ó, o Carlos Eduardo aqui, ó. Ana Cristina, eu, Carlos Eduardo. Também era... Entenderam? Então vocês vê, não saiu, mas... não, vamos deixar isso para depois, né? Mas enfim, só para mostrar... O que eu estou querendo dizer é que esses sofrimentos, eles são naturais. Eles tiveram uma causa. E se a gente rejeita, a gente briga, a gente diz assim, eu não posso sentir isso, eu não posso reagir assim, eu vou estar me violentando, gerando a perturbação, que o Emmanuel disse, ou o martírio, a expressão usada por ela. Então a primeira coisa, quando nós identificarmos um sentimento, nós precisamos, o primeiro passo é acolher esse sentimento. Veio a raiva, veio o medo, veio qualquer inveja, né, que é outro sentimento que vem. A gente acolhe, escuta o que ele tem para falar, não é? Mas não dá uma dimensão, uma importância excessiva. A gente aceita, olha, eu tenho direito a ter esse sentimento. Agora, aliás, eu aprendi com o meu terapeuta, né, uma imagem muito interessante, né? Ele disse assim, deixa o sentimento sentar na cadeira e dizer tudo o que ele quer dizer para você.
Depois que ele terminar, fala assim, já escutei. Agora deixa chegar a alegria e falar alguma coisa, a esperança, né? E outras, a fé. Porque outros sentimentos têm outras coisas para falar sobre isso. Porque senão a gente acaba ficando o quê? Aprisionado. Ó, a paixão. A gente dá importância demais àquele sentimento. Ele cresce excessivamente e vira uma doença. Vira uma neurose, vira uma psicopatia. Entenderam? Então a gente tem que acolher num primeiro momento, mas não dar importância excessiva. Porque o que o Emmanuel está dizendo aqui? Como tudo é dor e evolução, todas essas perturbações foram importantes de alguma maneira. Aliás, o mais importante foi terem esperado por uma menina, foi terem, de alguma maneira, me abandonado, né, ou não aceito, ou rejeitado. Não, o mais importante é que eles deixaram eu vir. E o mais importante para mim, como espírito, é a porta de entrada, que foi a reencarnação, que está me servindo até hoje para a evolução e o aprendizado. Então, aquilo tudo perde a importância, perde a dimensão, se a gente não alimentar, porque tem gente que fica assim, aprisionado ao passado. Não, porque meu irmão, minha mãe gostava mais do meu irmão, não é? Assim? Aí não aceita, porque teve um dia no aniversário que ela comprou um sorvete maior para ele do que para mim. Gente, esse sorvete já derreteu. Tem 50 anos, a pessoa ainda está lembrando daquele sorvete que a mãe comprou, que era maior. Gente, não, vai lá no Bob, eu pago, vai lá. Eu pago um sundae duplo, pelo amor de Deus. Mas a pessoa não se desconecta. Olha o Cristo que é nosso modelo e guia. Todo aquele que colocou a mão na charrua e olhou para trás, não é digno do reino de Deus. Ficar olhando para trás o tempo inteiro, né? Viver olhando para o espelho retrovisor, pelo amor de Deus. Tudo tem uma finalidade. Aliás, já que eu falei do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem uma explicação para todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores, que para mim é uma coisa maravilhosa, é de uma lucidez, de uma completa explicação, de facilidade, de raciocínio, né? Da gente, de entendimento. Quando diz lá que todo sofrimento, aí vamos tentar entender, todo sofrimento tem uma causa, o quê? Justa. E uma finalidade, o quê? Útil. Vai lá. Tudo que nos acontece tem uma causa justa, porque Deus não vai deixar nada de ruim nos acontecer que não tenha, mais à frente, como disse aqui o Emmanuel, um aproveitamento muito grande para o nosso espírito, para ele evoluir, não é? Então tem uma causa justa e uma finalidade lá na frente. A gente vai, entendi, não é? Amanhã, por exemplo, quando eu tiver acesso às múltiplas reencarnações, porque aqui, com o véu do esquecimento, eu apaguei, né, as vidas passadas, né? E aí eu posso, por exemplo, depois, quando desencarnar, tendo acesso às minhas memórias de outras vidas, entender o porquê. Claro que eu vou entender. Aí eu vou lá, tá vendo? Eu fui abandonado, rejeitado na minha infância, mas olha quantas encarnações eu abandonei meus filhos, né? Eu desprezei, né, e etc. Eu fui preconceituoso com relação ao gênero tal, né? Gostava mais de menino, gostava mais de filho menina, né? Olha agora, tive que passar por isso para poder, entenderam? Tudo tem, como disse o Cristo, é ceitil por ceitil, centavinho por centavinho, todas as nossas, por isso que todas as dores são o quê? Evolução. Vamos esquecer esse negócio de auxílio, isso é só didático, pedagógico, né? Dor expiação, dor auxílio, todas as dores são o quê? Evolutivas. A forma, como o nosso irmão falou, a forma como nós encaramos essas dores é que vão torná-las ou uma perturbação ou um martírio. Ficou claro isso? Ficou entendível? Então, feito esse pequeno preâmbulo de 40 minutos,
pequena introdução. Uma pequena introdução? Então vamos ao livro, né? E o capítulo 1 é Dores do Martírio. Dores do Martírio. Então, ela começa dizendo assim: não consiste a virtude em assumir... Aliás, ela começa citando um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Como todos os capítulos de Hermance, ela faz uma conexão, uma contextualização com a obra doutrinária. Embora muita gente diga que ela é antidoutrinária, eu nunca a vi assim. Mas, enfim, ela começa citando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10. Não consiste a virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto. A carranca, né? Aquela coisa da ficar carrancudo. Em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, quer dizer, com o plano espiritual, para viverdes sobre as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. Silicieis é a autoflagelação. É impor martírio. É mais ou menos isso que o Espírito quer dizer. Então ela começa dizendo, ela pega esse trecho do Evangelho e Hermance diz assim: é essencial distinguir o que são as dores do crescimento, dor e evolução, e as dores do martírio. Não existe reforma íntima sem sofrimento. Porém, martírio é uma forma de autopunição. São penitências psicológicas que nos impomos como se com isto estivéssemos melhorando. Isso, de certa forma, que ela está falando, é uma herança atávica das nossas vivências em outras escolas religiosas. Por quê? Porque quando nós transitamos nas outras religiões, a gente aprendeu que havia sempre o quê? O pecado, e esse pecado precisava sempre de o quê? De uma punição ou uma penitência, não é verdade? E que as pessoas que não cometiam pecados, elas recebiam o quê? A graça. Então tudo era punição ou graça. Deus era como se fosse um juiz, né? Togado, vestido, trajado, apontando: ó, você pensou isso? Você não podia ter pensado isso. Você fez isso? Você não podia ter feito isso. Vai para a direita, vai para a esquerda, vai ter choro e ranger de dentes, etc. Não é? Nós fomos criados assim, com essa condição de que haveria a necessidade de uma punição para todo erro que a gente cometesse. Com a visão muito mais cristalina, luminosa e ampla que a doutrina espírita nos trouxe, houve uma reformulação sobre isso. Não é? Por quê? Porque nós aprendemos que Deus é a inteligência suprema do universo. Causa primária de todas as coisas, e um dos seus atributos, né, é a sua infinita o quê? Misericórdia. Não é? Então não haverá prazer nenhum naquele que nos criou imperfeitos. Olha que absurdo, né? Nos cria imperfeitos e quando a gente erra, ele nos pune. Não é um absurdo? Não é um contrassenso? Então por que nos criou perfeitos, não é? Se nós deslizamos, é porque está na nossa programação, porque nós não sabemos ainda, nós erramos por ignorância. Ah, mesmo quando eu já sei? É, mesmo quando você já sabe. Porque você ainda não atingiu o amadurecimento espiritual para vencer aquele excesso que virou uma paixão. Não é? No dia que você subir um degrau e conseguir se enxergar, fala, não, olha só, eu não preciso mais disso. Quando eu enxerguei, por exemplo, esse meu abandono do início da minha jornada aqui na Terra, eu percebi que eu não precisava mais agir
na defensiva em várias situações. Lembram da frase do Cristo? Conhece a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece uma verdade sobre você, fala, então não preciso mais, agora eu posso relaxar. Eu estava agindo assim porque quando eu era pequenininho eu precisava reagir assim, mas eu não sou mais pequenininho, cresci um pouquinho, né? Então eu não preciso mais agir assim. Então você deixa de ter essa necessidade. Então a gente se afasta dessa condição do sofrimento martirizado. Porque ela fala que é uma autopunição, como a gente, em outro trecho do livro, ela diz que eu gostei muito dessa analogia que ela fez, ela diz que nós reencarnamos nesse planeta com a síndrome do filho pródigo. O filho pródigo ele é tomado de uma sensação de quê? Vocês lembram qual o sentimento que ele relata? Ele decide voltar para a casa do pai, não decide? Depois de muito sofrimento, né? Ele decide voltar para a casa do pai. Só que ele tem um sentimento que ele manifesta, não é? Ele prepara um discurso para falar para o pai. Vocês lembram desse discurso? Qual é o sentimento? Pergunta de prova. Prova oral, né? O que ele planeja falar para o pai quando ele chegasse perto do pai? Vocês lembram? Hein? Não, mas ele apresenta um martírio. Ele está martirizado. E ele planeja um discurso, eu vou voltar. De arrependimento. Isso é as consequências naturais depois. Mas tem um sentimento. Uma penitência, isso. Por que ele acha que ele não merecia mais ser filho, e sim um escravo? Ele diz assim, eu vou refrescar a memória de vocês, né, porque essa hora eu entendo, né? A hora está todo mundo com fome ainda, vai jantar, né? Tem um lanche, né, maravilhoso lá esperando, né? Aí a glicose está um pouco baixa, né, e a gente não lembra das coisas. Mas é assim, ele quando planeja voltar, ele diz assim, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele, Senhor, eu não sou digno de ser mais chamado teu filho. Então a irmã Dufour diz que a gente reencarna com um sentimento de indignidade. Indignidade. Tipo assim, a culpa do nosso afastamento voluntário de Deus, do bem, da linha reta do bem, através da rebeldia, né, que é a característica do habitante da prova e expiação, criou um sentimento de indignidade. Então, às vezes, quando acontece uma coisa ruim com a gente, ele fala, é porque eu mereço mesmo. Ó, tá vendo? É isso aí. Eu sou indigente, realmente, né? Se veio é porque eu mereço, né? Querem um exemplo melhor do que esse? Querem? Vê se já aconteceu com vocês. Vê se já aconteceu com vocês. As coisas estão indo bem. Estão indo bem. As coisas estão indo melhorando. E tal, você tem uma notícia boa. Tem outra notícia boa. Aí vem outra e dá uma notícia boa. Aí depositaram, o pesão botou o dinheiro no Estado. Aí o que a gente pensa? Meu Deus, alguma coisa vai acontecer. Já aconteceu com vocês? É ou não é? Não, alguma coisa ruim vai acontecer. Não é possível. Está tudo indo tão bem. Está tudo maravilhoso. E acontece. Porque você atrai, não é? Porque o universo, você vibrou. Falou, eu quero, está tudo... Gente, está tudo indo muito bem. Não, eu não mereço ser feliz. Aliás, ela tem outro livro chamado Mereça Ser Feliz, né? Que vai falar só sobre o orgulho. Como eu não mereço ser feliz, então, olha, tem que vir alguma coisa ruim. Eu não mereço isso tudo que está me acontecendo. Tudo isso é decorrente é uma síndrome. A síndrome do filho pródigo. A gente já reencarna com isso.
Então começa a acontecer o sofrimento, falar, então eu mereço. Então, mas eu vou brigar, vou lutar contra isso, começa a brigar com os sentimentos internos, começa a brigar com as pessoas, com as situações, com o chefe, com o cônjuge, com o filho, começa a brigar com todo mundo, não é? Entenderam? Mas as dores, né, ela acha que realmente ela tem que passar por aquilo. Então essa é a dor martírio que a irmã está dizendo aqui. Ao contrário da dor evolução. Como disse o nosso companheiro, não é que a gente tem que ficar feliz com dor. Ninguém fica feliz com dor, isso é uma bobagem. A não ser que seja hipocondríaco, né? Hipocondríaco, não, hipocondríaco sente, né? Ele tem prazer, não é? Até dizem que no epitáfio do hipocondríaco está escrito assim, eu não falei que eu estava doente? Ninguém acreditou, mas eu aí, viu? Não é assim? Tirando ele, o hipocondríaco, que adora um sofrimento, é aquele que está na antessala do médico, né? Do consultório médico, e fica disputando as doenças, né? Você tem o quê? Enxaqueca? Enxaqueca não é nada. É para saber o que as minhas dores que eu tenho uma hérnia de disco aqui que prende o nervo que eu não consigo mexer, aí vai, né? Se deixar, fica 1 hora discorrendo sobre aquele sofrimento dele, né? Isso não é nada, enxaqueca, né? Então ele é o campeão das dores. Tirando esse, né, que tem um prazer que já é, de alguma maneira, um desvio. Olha aí o excesso, né? O excesso, a coisa que cresceu em demasia. Tirando esse, ninguém gosta de sofrer, não é? Natural. Então, a condição que a gente tem que, quando é visitado pelo sofrimento, qualquer que seja ele, é, em primeiro lugar, nunca esquecer daquela frase do capítulo 5º. Olha, isso aqui tem uma causa justa e tem uma finalidade útil. Não é? Eu tenho que entender o que essa dor, aliás, a irmã se nos ensina também, que a gente nunca deve perguntar por que a dor veio. Porque é rebeldia, é inaceitação, entenderam? Por que ela veio? Ou seja, não devia ter vindo. Para mim, não. Pelo menos para mim, não. Podia ter vindo para o meu vizinho, né? Para tanta gente ruim, né? Que tem por aí. Por que veio para mim? Então, por que não? É para quê? Qual é a finalidade? Inúmeras vezes eu perguntei para a espiritualidade, para que a doença veio? Para que aquela doença me visitou? E eles são maravilhosos. Vocês pensam que eles me respondem assim, veio para isso, meu filho, é para isso. Não, eles sempre me respondem com uma passagem do Evangelho. É maravilhoso. É sensacional. Hoje em dia eu acho sensacional mesmo. Eles não dão a resposta pronta. A última vez que eu perguntei para eles por que eu tinha sido visitado novamente pela enfermidade, eles me responderam assim, leia a parábola do mordomo infiel. Eu falei, pronto, adorei. Maravilha, já entendi o recado, mas eu fui reler a parábola do mordomo infiel. Vocês conhecem a parábola do mordomo infiel? Não, né? Então, nós somos tristes, né? Nós somos tristes nós falhamos muito com Jesus, não acha? Vocês sabem quantas parábolas são? No Evangelho? No Cair Bachuto ele botou 35, mas são mais. No livro dele. São de 40 a 50. Não é? E um espírito veio lá de outra constelação, o espírito de Alcione, no livro Renúncia. Não é? Já leram Renúncia? Veio lá na constelação de Sírios, né? Constelação de Sírios, tem 3 sóis lá, né? Imagina, eu sempre que eu lembro isso, né? Tem 3 sóis, eu fico imaginando a quantidade de protetor solar que eles têm que usar lá, né? Com um aqui a gente já se queima, né? Imagina, mas isso é outra história. A sorte, né? A sorte. Imagina os 3 ao mesmo tempo. Mas, enfim, ela veio lá da constelação de Sírio para nos ensinar que o Evangelho do Cristo tem que ser aprendido, em primeiro lugar, meditado, em segundo lugar, sentido pelo coração, em terceiro, e praticado, por fim. Não é?
E a gente nem conhecer direito o Evangelho não conhece. Né? Mas enfim, essa é uma crítica que eu faço para vocês e para mim também. Né? A gente precisa aprender mais sobre... Não são apenas os ensinamentos do Cristo, é a vida do Cristo. A vida do Cristo é um referencial para a gente. Por isso que ele é colocado no Livro dos Espíritos como modelo e guia. É um modelo de ser humano que venceu as suas limitações e um guia, né? Um caminho para todos nós. Enfim. E aí a parábola do mordomo infiel é a seguinte: a pessoa, na época, né, do Cristo, na Palestina do primeiro século, tinha sempre um capataz, né? A pessoa que era responsável ali pelas terras e etc. E esse que era chamado, que no Evangelho foi traduzido por mordomo, né? Então, ele faz umas besteiras lá, né? E aí o patrão chama ele e diz que ele vai estar demitido, que ele vai ser demitido. Não sei se na época tinha aviso prévio, né? Eu sei que ele aproveita aquele tempinho entre a demissão ser formalizada, todo mundo saber, e ele vai a todas as pessoas que deviam ao patrão, e concede um desconto. Então, por exemplo, esse patrão, que era dono das terras, tinha lá um produtor de azeite, e o cara devia 50 litros de azeite, um exemplo, né? E ele diz assim: você só me dá 25. Me dá 25 que o patrão está dando desconto. Mas não é para ele não, ele pega para o patrão mesmo. E aí ele vai num outro produtor disso e tal, e ele vai dando descontos, etc. Né? E o mais interessante e aparentemente ilógico ou paradoxal da parábola é que o patrão, quando sabe disso, fica feliz. Não é um paradoxo? Por isso que essa parábola foi, durante muito tempo, mal compreendida e mal até aceita, de alguma maneira. Né? Mas é fácil de entender, como, né, a gente, com a luz do Consolador, né, por isso que Jesus, quando promete o Consolador, ele diz assim: vos enviarei, rogarei ao Pai. Ele não diz que, olha a atitude de humildade, ele é o governador espiritual do planeta. Mas ele não diz assim: eu vou rogar ao Pai, para que ele vos envie um outro Consolador. Por que um outro? Porque o maior Consolador que existe, né, para os nossos corações é o próprio Cristo. Né? É a sua vida, é o seu amor incondicional, é o novo mandamento que ele deixa. Né? Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis como eu vos amo, de maneira incondicional. Né? Enfim, então à luz da doutrina, esclarece muito essa parábola. Dizendo assim, que o patrão fica feliz, por quê? Porque o patrão, de alguma maneira, usou de misericórdia para com esse mordomo. Porque pelas leis da época, ele tinha que ser levado às autoridades judiciais, julgado e provavelmente ele seria preso ou sofreria até a pena de morte. Por isso que o patrão demitiu. Ele deve ter pego alguma coisa, né, da propriedade. Então o patrão usou de misericórdia. Quando o patrão viu que ele estava usando de misericórdia para com outras pessoas, ele falou: então, ele aprendeu comigo. E ele o perdoou. Não é? Aí vocês devem estar pensando assim: mas o que tem a ver essa história com... Né? Por que a espiritualidade trouxe isso para você? Não é? Por isso que a gente precisa meditar. Primeiro me aprofundei no entendimento da parábola, não é? Para depois tentar contextualizar com o que estava me acontecendo. Então, a parábola quer dizer o seguinte: de alguma maneira, todos nós já estamos o quê? Demitidos, né? Demitidos, não é? O nosso passaporte já está carimbado. E aí, quando você é visitado por uma doença, você fica mais fragilizado, é provável que você vá mais rápido do que os outros, né? Enfim. Então, o recado que veio para mim é assim: você já está demitido. Mas se você sair distribuindo a misericórdia do Pai, na maior amplitude possível, não é? Não é que você vai ficar mais tempo, não é por causa disso, não é uma barganha, mas o teu tesouro... O tesouro que você vai trazer para cá vai ser melhor, não é?
Você vai vir com a mala mais cheia. Então aproveite o tempo que você está aí e leve o bem de uma maneira mais exponencial possível a todos aqueles que te procurem. Entenderam? Olha como é que a espiritualidade responde com uma parábola. Não é? Mas para isso nós precisamos fazer o quê? Silêncio e recolhimento. Nós precisamos meditar. As nossas preces, né? As nossas preces, às vezes, elas são preces fast food, né? Às vezes, né? Automático, Senhor, me protege essa noite e tal. Depois, já falei aqui da outra vez. Moedinha, isso, da máquina, né? E tal. Depois que a gente ficou 1 hora no Facebook, né? No WhatsApp, ali de noite, aí quase caindo, aí a gente faz uma prece e tal. Ó, me protege essa noite, pelo amor de Deus, né? E dorme, né? Não. A nossa prece tem que ser essa sintonia. Vou terminar, né? Já está na hora, com a imagem de André Luiz, falando sobre a oração. Que a oração é o momento máximo de aproximação da criatura com o Criador. Ela não precisa ter várias formatações, não é? Não precisa ter palavras bonitas, empoladas. É uma conversa, não é? A palavra oração vem de oral. Os ores. É o momento onde a gente abre a nossa boca para entrar em comunhão com o todo. E André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele vai dizer que a oração, vou encerrar com isso, para que a gente reflita com relação a todos os nossos sentimentos, a todos os momentos em que a gente está exigindo demais da gente. Não é isso que o nosso Pai quer. Ele quer que a gente dê o que a gente pode dar. Sim, o esforço, olha o que Kardec anunciou como paradigma para nós sermos verdadeiros espíritas. É a nossa reforma, não é? Buscando vencer as nossas más inclinações hoje, melhor do que ontem. Não é o esforço de santificação imediata, não é? Se eu hoje conseguir ser mais paciente, tolerante, indulgente, não é? Bom, respeitoso com as individualidades, com as singularidades alheias, é isso que o nosso Pai quer. Então André Luiz pede para que quando nós entremos em contato com a divindade, nós nos lembremos que esse é o momento máximo onde nós abrimos a vida e as portas do nosso coração para entrarmos em comunhão com o coração da vida. Muito obrigado. Boa noite.